Fala galera do YouTube, e vamos aqui dar continuidade falando sobre diodo, né? Vocês viram que o meu vídeo terminou de repente, né? Porque superou a capacidade da memória do celular. Mas vamos continuar, né? Eu tinha parado aqui, né? Falando nessa parte aqui do diodo, né? Mas já tinha completado já, né? Tinha falado, né? Sobre a polarização direta e a polarização inversa, né? No vídeo 1, é só vocês verem lá, né? Eu tô deixando aí depois o link na descrição aí, né? Sobre polaridade inversa, né? Onde temos aqui o positivo para o material P e o negativo para o material N, né? Corrente direta alta, CVS maior que 0,7 volts, né? Camada de depressão, depressão, tá? Né? Depressão não, tá? É depressão, estreita, né? Então tem uma camada de pressão estreita, né? Uma corrente alta passando aqui, e aqui nós temos uma polaridade reversa, né? Onde temos uma corrente baixa, né? Negativo para o material P e positivo para o material N, corrente inversa baixa, né? Corrente de saturação e corrente de fuga da superfície CVS menor que a tensão de ruptura, né? E depressão larga, né? Nós paramos aí quando o vídeo foi interrompido, né? Porque superou aí a memória do aparelho, né? Mas podemos agora fazer esse vídeo 2 de falar do diodo polarizado reversamente, né? Vamos estudar algumas ideias mais avançadas a respeito do diodo polarizado reversamente, né? E para começar, a camada de depressão varia na largura quando a tensão reversa varia, né? Vamos ver qual é a implicação disso, né? Então, deixa eu tirar aqui para vocês. Então já fiz o desenho aqui para não perder muito tempo, certo? E então vamos lá. Bom, corrente transiente. Quando a tensão inversa aumenta, lacunas e elétrons se afastam da junção. Como os elétrons livres e as lacunas se afastam da junção, eles deixam íons positivos e negativos para trás. Portanto, a camada de depressão fica mais larga. Quanto maior a polarização reversa, mais larga a camada de depressão, se torna. Enquanto a camada de depressão está se ajustando para sua nova largura, uma corrente circula no circuito externo. Essa corrente de transiente cai a zero quando a camada de depressão para de crescer, né? O tempo que a corrente de transiente circula depende da constante de tempo RC do circuito externo. Isso acontece normalmente numa questão de nanosegundo. Por isso podemos ignorar os efeitos da corrente de transiente para as frequências abaixo de 10 MHz, né? A corrente de saturação reversa, né? Bom, conforme discutido anteriormente, na polarização direta, a largura de barreira de potencial ou camada de depressão do diodo diminui, permitindo assim a passagem de elétrons livres através da junção do diodo. Na polarização reversa ocorre o efeito oposto. A barreira de potencial aumenta, afastando os portadores de cargas livres, elétrons e lacunas, para longe da junção do diodo. Suponhamos que um aumento de energia térmica cria uma lacuna e um elétrons livre dentro da camada de depressão de um diodo polarizado reversamente, conforme mostro nessa figura aqui, né? Mostro essa figura aqui, tá? Os elétrons livres em A e a lacuna, o elétron livre em A e a lacuna em B, pode agora contribuir para uma corrente reversa, por causa da polarização reversa. Por causa da polarização reversa, os elétrons livres movem-se para a direita, forçando efetivamente um elétron para fora do lado direito do diodo. De modo similar, a lacuna move-se para a esquerda, né? De modo similar, a lacuna move-se para a esquerda, né? Aqui, ó, a lacuna move-se para a esquerda. Essa lacuna do lado P admite a entrada de um elétron no lado final esquerdo do cristal, né? Então nós temos aqui a energia térmica produz elétrons livres e lacunas dentro da camada de depressão,
né, conforme mostra a figura exemplo aí. Quanto maior a temperatura na junção, maior a corrente de saturação. Uma aproximação útil, para não esquecer disso, é IS dobra para 10 graus, como uma fórmula deriva, né? Por exemplo, uma fórmula de porcentagem, né? Porcentagem, que eu vou colocar aqui, porcentagem, vou escrever aqui, ó, porcentagem, né? Na fórmula IS igual a 100%, tá? IS igual a 100% para cada aumento de 10 graus, né? Para cada aumento, vou botar aqui ao de 10 graus centígrados, né? Em outras palavras, a variação na corrente de saturação é de 100% para cada 10 graus de aumento na temperatura. Se a variação na temperatura for menor que 10 graus, podemos usar esta regra equivalente, né? Que é porcentagem, né? Aqui, IS igual a 7%, tá aqui, né? Por grau, né? Em palavras, a variação na corrente de saturação é de 7% para cada grau Celsius de aumento. Essa solução de 7% é uma aproximação melhor do que a regra de 10% Celsius, né? Tá bom? Então, silício, né, versus germânios, né? Em um átomo de silício, a distância entre a banda de valência e a banda de condução é chamada de faixa de energia. Quando a energia térmica produz elétrons livres e lacunas, ele precisa fornecer aos elétrons de valência energia suficiente para saltar para a banda de condução. Quanto maior a faixa de energia, maior a dificuldade para a energia térmica produzir pares elétrons lacuna. Felizmente, o silício tem uma larga faixa de energia. Isso significa que a energia térmica não produz muitos pares elétron-lacuna na temperatura ambiente. Em um átomo de germânio, a banda de valência é muito próxima da banda de condução. Em outras palavras, o germânio tem uma faixa de energia muito menor do que a do silício. Por essa razão, a energia térmica produz muito mais pares elétrons-lacuna nos dispositivos com germânio. Essa é a imperfeição fatal mencionada anteriormente. A corrente inversa excessiva dos dispositivos de germânio impede seu uso em larga escala nos computadores modernos, né, nos aparelhos modernos, enfim, consumidores eletrônicos e circuitos de comunicação, né? A corrente de fuga, falando um pouco sobre a corrente de fuga, da superfície, né, já estudamos, né, no vídeo previamente a corrente de fuga da superfície, né, no vídeo anterior, né, estudamos brevemente a corrente de fuga. Lembre-se de que ela é uma corrente inversa na superfície do cristal. Vocês podem ver isso no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, no vídeo 1 falando sobre diodo. Aqui está uma explicação da existência da corrente de fuga da superfície. Suponha que átomos na parte de cima e na parte de baixo, né, como mostra na figura aqui, átomos na parte de cima e na parte de baixo, né, estão sobre a superfície do cristal, né? Suponhamos aqui que átomos na parte de cima e na parte de baixo, né, estão sobre a superfície do cristal, né? Como esses átomos não têm vizinhos, eles têm apenas 6 elétrons na órbita de valência, implicando que existem 2 lacunas em cada átomo da superfície. Visualize as lacunas ao longo da superfície do cristal, mostrado aqui na B, né? Aqui na B, que nós temos um exemplo de lacunas,
né? Eu estava mostrando essa figura aqui, mas é essa aqui, tá? E observe aqui, nessa figura, você pode ver que a superfície de um cristal é como um semicondutor tipo P. Por isso, os elétrons podem entrar pelo lado final esquerdo do cristal, circular pelas lacunas da superfície e deixar o final direito do cristal, né? Deste modo, obtemos uma pequena corrente inversa ao longo da superfície. A corrente de fuga da superfície é diretamente proporcional à tensão inversa. Por exemplo, se a tensão reversa dobrar, a corrente de fuga da superfície ISL dobra. Podemos definir a resistência de fuga da superfície como a fórmula RSL igual a VR sobre ISL, tá? Então, quer dizer, exemplo, um diodo de silício tem uma corrente de saturação de 5 nanoampere a 25 graus Celsius. Qual é o valor da corrente na saturação a 100 graus? Solução, a variação de temperatura é, vou fazer a fórmula aqui, a variação de temperatura é esse triângulo aqui, T igual a 100 graus Celsius menos 25 graus, que é igual a 75 graus Celsius, tá? Né? Com essa equação, existem 7 valores que dobram a cada 10 graus entre o 25 graus e 95 graus, tá? Então nós temos a seguinte fórmula: IS igual, tá? Aqui é só para 7 à sétima potência vezes 5 N nanoampere, que é igual a 640 nanoampere, ok? E com essa equação, né, há um adicional de 5 graus entre 95 graus e 100 graus, tá? Então, voltando à fórmula, IS igual a 1,075 vezes 640 Na, que é igual a 898 Na, tá? Essa é a fórmula, tá? E você, assim, usando o mesmo diodo como o do exemplo, né, da fórmula aí, qual deve ser a corrente na saturação a 80 graus, né? Você pode fazer a fórmula aí e tentar achar aí a fórmula que dá, tá bom? Né, usando o mesmo diodo como o do exemplo, né, nas nossas fórmulas aí, qual deve ser a corrente de saturação a 80 graus Celsius, né? Então você faz a fórmula aí. E um outro exemplo aqui, uma outra fórmula, é o seguinte: se a corrente de fuga da superfície for de 2 nanoampere para uma tensão inversa de 25 volts, qual a corrente de fuga da superfície para uma tensão inversa de 35 volts? Bom, a solução existe dois modos diferentes para resolver esse problema. Primeiro, calcule a resistência de fuga da superfície. Calcular a corrente de fuga da superfície, nós podemos fazer o seguinte, né? RSL igual a 25 volts sobre 2 nanoampere, que é igual a 12,5, né? Deixa eu botar um 10 aqui, a nona potência de ômega, tá? Depois calcule a corrente de fuga da superfície com 35 volts, como segue, né? Que é o ISL igual 35 volts sobre 12,5, 10 a nona potência,
de ômega, que é igual a 2,8 nanoampere, tá? Aqui temos o segundo modo. Como a corrente de fuga da superfície é diretamente proporcional à tensão reversa, podemos fazer pela fórmula SL igual a 35 volts sobre 25 volts igual a 2 nanoampere, não, vezes 2 nanoampere, né, perdão, tá? Que é igual a 2,8 Na, tá bom? 3,35 volts sobre 25 vezes 2 nano, né? Teremos 2,5 nanoampere, tá? No exemplos aí, né? Você pode fazer uma fórmula aí e descobrir qual a corrente de fuga da superfície para uma tensão reversa de 100 volts. Aí você pode fazer a fórmula copiando daqui, tá? Isso é só para efeito de estudo, tá, gente? De conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Então esse foi o vídeo 2. Espero que tenha entendido aí a continuação do vídeo 1. Vocês assistem o vídeo 1 lá, onde o vídeo foi interrompido rapidamente, né? Assim, né? Mas porque ultrapassou a capacidade da memória aqui do celular, tá? Mas chegou a ter o término da explicação e agora fazendo aqui a continuação, né? Falando do diodo parte 2, tá bom? Para completar aqui. Abraço, gente, até mais, técnica de eletrônica, e até o próximo vídeo.